Fala fera, vamos continuar a aula sobre movimento uniformemente variado e agora vou falar sobre a função horária da posição, ok? Vamos prestar atenção nesse carrinho e ele vai percorrer essa estrada e vamos perceber como que funciona a posição dele com o passar do tempo. Note que ele ocupou essas posições percorrendo distâncias cada vez maiores no mesmo intervalo de tempo. Isso significa que a velocidade dele também foi ficando cada vez maior, né? Quando ele percorre uma distância pequena num intervalo de tempo, ele tem uma velocidade menor. Quando ele percorre uma distância grande no mesmo intervalo de tempo, ele tem uma velocidade maior. Então, esse móvel está se deslocando com a velocidade variável, então esse movimento é um movimento uniformemente variado, beleza? Bom, pessoal, a função horária das posições, ou seja, a função que relaciona espaço e tempo, é essa daqui no movimento uniformemente variado. Ela é uma função de segundo grau. S igual a S0 mais V0 vezes T mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, onde S é a posição final, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, T é o tempo, A é a aceleração, ok? Bom, veremos, essa função o pessoal costuma chamar de sorvetão. Eu particularmente, desde que era estudante, nunca entendi onde estava o tão, mas você pode chamar também de sorvete atômico, tá certo? Sorvete atômico, ok? Bom, pessoal, como eu falei, essa função ela representa a variação do espaço do carrinho, ok? Com o passar do tempo. Ela é uma função do segundo grau. Lembra da função do segundo grau que você estuda lá na matemática? Ó, y igual a c mais bx mais ax ao quadrado. Você pode ter aprendido também como ax ao quadrado mais bx mais c, isso não importa, tá? Onde eu tenho que o espaço e o tempo são as variáveis, o t é a variável e o s é a variável. Ou seja, para cada instante t, eu posso achar uma posição s. Já a posição inicial, o v0 e a metade da aceleração são as constantes, ok? Existem duas dicas importantes nos problemas com esse tipo de função. Quando vier escrito assim, ó, passar pela origem, em que instante o móvel passa pela origem? Aí você vai botar um 0 na posição final. Se estiver escrito que o móvel partiu da origem, aí significa que a velocidade inicial é que é, o espaço inicial é que é 0, tá? Passar pela origem, posição final é 0, partir da origem, posição inicial é 0, ok? Vamos fazer um exemplo aqui? Um móvel se desloca numa pista com velocidade de 20 metros por segundo, quando o motorista pisa bruscamente no freio do seu carro, fazendo-o parar no tempo de 2 segundos, com uma aceleração de módulo 5 metros por segundo ao quadrado. O carro deixa marcas de frenagem no asfalto, sabendo que a marca delimita a trajetória da frenagem e qual o comprimento dela. Então vinha o carro aqui, ó, com a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Vou anotar aqui, velocidade inicial 20 metros por segundo. Aplica uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Aceleração negativa porque ele vai frear, tá certo? Então ela tem que ter um sinal diferente da velocidade. Então o carro está se deslocando, ó, quando freia, deixa aí essas marcas no chão. E o que ele quer saber é justamente qual é o tamanho dessa marca, ou seja, de quanto foi esse deslocamento, sabendo que tudo isso acontece num intervalo de tempo de 2 segundos, tá certo? Então, como eu quero um deslocamento nesse intervalo de tempo, eu vou usar a função horária das posições. Eu vou escrever aqui, ó, delta S é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Note que esse ΔS é S menos
S0, né? Porque seria S igual a S0 mais V0t, até ao quadrado sobre 2. Eu passei o S0 para a esquerda, então a função horária das posições também pode ser escrita dessa forma. E aí eu quero calcular esse ΔS. O V0 é 20, o tempo é 2, eu vou colocar um parêntese aqui para ficar organizado. A aceleração é menos 5, o tempo é 2 ao quadrado sobre 2. Então eu tenho que 20 vezes 2 é 40, 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 é 2 vezes 5, 10. 40 menos 10, tá certo? 2 ao quadrado é 4, vezes 5, 20, dividido por 2, 10, com esse sinal de menos. Então o deslocamento do carro para parar completamente foi um deslocamento de 30 metros, tá certo? Então essa marca de frenagem aqui, ela tem um comprimento de 30 metros, ok? Tá aqui um exemplozinho para vocês. A função horária das posições, como eu falei, ela é uma função do segundo grau, tá certo? Olha o T2 aqui, o T ao quadrado. Então, ela é representada por uma parábola, tá certo? A parábola é o gráfico que representa a função do segundo grau. O ponto que toca na reta S da parábola é a posição inicial. Então, a posição inicial é o ponto que toca a reta S. Depois, essas posições podem diminuir ou podem aumentar, mas sempre dentro da curva chamada parábola. O ponto mais baixo da parábola, ou o ponto mais alto, né, esse ponto aqui chamado de vértice, ele é o ponto em que o móvel inverte o sentido. Ó. Ele vinha voltando, ó, as posições vinham diminuindo, e depois desse ponto as posições passam a aumentar. Se você lembrar da aula da função horária da velocidade, eu disse que quando muda de sentido, a velocidade final é zero. Então, o ponto de mudar de sentido é aqui, e aqui a velocidade final do móvel é igual a zero. Bom, pessoal, existem algumas dicas aqui com relação à função horária das posições. A primeira dela é que quando a parábola ela está com a cavidade para cima, ó, aparece um sorrisinho, significa que a aceleração é positiva. Tem uma dica de mãozinha aqui, ó. Você faz a concavidade com a mão, tá certo? Faz aqui a concavidade com a mão, e se você fechar a mão, fica um sinal de positivo, ok? Concavidade para cima, sinal de positivo. Concavidade para cima, sinal de positivo. A aceleração é positiva. De um lado, eu tenho um movimento que inicialmente ele está voltando, né? Ele é retrógrado e freando, porque aqui a velocidade dele vai ser zero. E depois ele tem um movimento em que as posições vão aumentando, ele é progressivo e ele vai acelerar, porque a partir de zero, para ele continuar o movimento, a velocidade dele tem que aumentar, beleza? Então aqui eu tenho um movimento retrógrado, né? A velocidade é negativa, as posições diminuem, e retardado, porque ele está freando, para poder mudar de sentido. Quando chega aqui ele muda de sentido, do outro lado o movimento é progressivo, porque as posições estão aumentando, a velocidade vai ficar positiva. E a partir do zero, para ele aumentar de posição, ele tem que acelerar, tá? Então desse lado ele é retardado, desse lado é acelerado. Você também pode olhar os sinais, ó. Velocidade negativa e aceleração positiva, sinal diferente, retardado. Sinal da aceleração e da velocidade igual, acelerado. Beleza? Vamos ver o outro gráfico agora. Com a concavidade voltada para baixo, ó, parece uma carinha triste, né? Então a aceleração é negativa. Aqui a gente também consegue fazer o sinal da mãozinha, ó. Concavidade para baixo, se você fechar a mão, sinal de negativo. Concavidade para baixo, negativo. Concavidade para baixo, negativo. Beleza? A gente pode dividir aqui, ó, em dois momentos. No primeiro momento as posições aumentam, então a velocidade é positiva, ele é progressivo. No outro momento as posições diminuem, ele vai ser retrógrado. Como a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, ele é retardado. Aqui ele muda de sentido, depois as posições vão diminuir, o movimento é retrógrado. No movimento retrógrado a velocidade é negativa. Quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal,
o movimento é acelerado. Então está aqui a análise do gráfico da função horária das posições, ok? Vamos tentar construir esse gráfico aí, ó. Um móvel se desloca numa trajetória retilínea segundo a função S por T do SI, onde S é igual a 30 menos 10T mais T ao quadrado. Construa o gráfico desse movimento para os 10 segundos de movimento. Então aqui, pessoal, eu já construí previamente a tabela. Eu fui colocando esses tempos, ó, instantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No instante 0, a posição é 30, porque essa aqui é a posição inicial, ó, S igual a S0 menos V0T mais AT ao quadrado sobre 2, tá? Então no instante 0, a posição é 30. Se eu botar 0 aqui, ó, vai dar 0. Se eu botar 0 aqui vezes 10, vai dar 0, vai sobrar o 30. Beleza? Então eu vou lá no gráfico e marco. A primeira posição é 30. Agora a posição 1, pessoal. A posição 1. Se eu colocar 1 aqui, ó, vai ficar 1 ao quadrado. Aqui vai ficar 10 vezes 1. E aqui vai ficar 30. Então, 30, 10 vezes 1 é 10. 30 menos 10 é 20. 1 ao quadrado é 1. 20 mais 1, 21. Tá certo? Então, eu vou lá no gráfico, ó. Quando o instante é 1, a posição é 21. E eu marco a bolinha. Quando a posição é 2, eu tenho 30 menos 10 vezes 2, que é 20. 30 menos 20 é 10. Mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, 10 mais 4, 14. Então, quando o instante é 2, a posição é 14. Eu vou fazer isso, pessoal, para todos os instantes. E vocês vão encontrar exatamente esses valores. Então, eu vou deixar vocês treinando. É só substituir, ó, 3. Aí fica 10 vezes 3 mais 3 ao quadrado. 4. 10 vezes 4 mais 4 ao quadrado. Eu vou deixar vocês treinarem esses outros valores. E eu vou construir a tabelinha aqui. Então, já construí, já fiz todos esses cálculos. Quando o tempo é 2, a posição é 14. Quando o tempo é 3, a posição é 9. Quando o tempo é 4, a posição é 6. Quando o tempo é 5, a posição é 5. Quando o tempo é 6, a posição é 6 de novo. E aí ele passa para o outro lado, ó. Quando o tempo é 7, a posição é 9. Quando o tempo é 8, a posição é 14. Quando o tempo é 9, a posição é 21. E quando o tempo é 10, a posição é 30. Ok? Então, se eu fizer o desenho aqui agora, ó, pessoal, fazendo o desenho, eu tenho o desenho da minha parábola. Como eu já tinha dito anteriormente, ele primeiro é retrógrado, ó, as posições dele vão diminuindo, 30, 21, 14, 9, 6, 5. Aqui é o ponto em que ele muda de sentido, porque desse ponto as posições que diminuíam voltam a aumentar. Então agora ele está voltando, ó, para a posição 6, 9, 14, 21 e 30. Ok? Então esse é o gráfico da posição em função do tempo, uma parábola, porque é uma função do segundo grau. Ok? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre a função horária das posições. Nessa playlist ainda existe a aula anterior de função horária da velocidade. Depois a equação de Torricelli e movimento vertical para a gente fechar essa playlist. Gostou? Dá uma curtidinha no vídeo, clica no sininho, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera para a gente ficar feliz. Beleza? Aquele abraço.